Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula. Essa segunda aula é extremamente importante para você que gerencia a sua equipe de vendas, para você que é o proprietário e não está diretamente se relacionando com o cliente final, entendeu? Então preste bastante atenção nisso, porque você precisa organizar uma equipe que venha refletir o que o seu negócio é, o que a sua empresa é. Entendeu? Independente se seja uma pizzaria, se seja um fast food diferente, se seja uma loja de roupas, se seja uma loja de pneus, não importa. A sua equipe de frente é a imagem da sua empresa, ok? Então vamos inicialmente entender uma coisa. Como é o seu relacionamento com o seu funcionário? Você os chama de funcionários? Eles são chamados como funcionários? Não tem problema. Qual que é a relação entre na sua pessoa de gerente ou proprietário, com a equipe que faz o atendimento cara a cara com o cliente? Como que é esse relacionamento? Você já parou para se perguntar? Por quê? Porque a relação que existe entre o gerente, o proprietário e o funcionário que tem o acesso direto com o cliente, ela acaba sendo a mesma no final. Se você, gerente, se você tem uma maneira bruta, áspera, grosseira de tratar o seu funcionário, o funcionário não conseguirá disfarçar aquela sensação ruim que vai ficar sobre ele no momento que ele for atender o cliente. Por mais que ele tente, digamos que aquele sorriso falso, mas o cliente percebe isso, entende? E o cliente é capaz de perceber ainda que ele está trabalhando insatisfeito, o que deixa o cliente totalmente desconfortável, tá? Então, digamos que é uma aula, um puxão de orelha para quem trata mal o funcionário e o mantém trabalhando. Por quê? Qual que é a ideia de você trabalhar com o seu funcionário, trabalhar com a sua equipe? Se você tem um funcionário que não está prestando o serviço da maneira que deveria, se ele está, por exemplo, você instruiu que o funcionário deve sempre estar com um sorriso no rosto e ele sempre está cabisbaixo, se você orientou o funcionário que ele deve falar de uma maneira diferente com o cliente e ele insiste em falar de outra maneira que não é agradável, adianta de alguma coisa você chamar o seu funcionário no canto, fazer uma repreensão talvez até abusiva, ofensiva em cima dele? Adianta você envergonhar o seu funcionário diante dos demais para ver se isso vai corrigir? Nunca vai corrigir. Tem uma solução, uma boa conversa, colocando-o no seu devido lugar de colaborador, de uma peça que faz parte de um mecanismo que é a sua empresa, entendeu? E não como uma pessoa que está em uma posição de dependência da sua autoridade, entendeu? Ele precisa saber que ele faz parte da equipe. Assim como o proprietário, o funcionário é parte da equipe, entendeu? Então, como é que vai ser essa conversa com ele? Vai ser uma conversa educada, respeituosa e clara. No seguinte sentido: se ele não modificar, se ele não melhorar, se ele não trabalhar a sua forma de atender, a sua forma de ser educado, a sua forma de comportar diante do cliente, ele será demitido. Entendeu? Ele simplesmente será demitido. Por quê? Primeiro, que você não vai ficar com uma peça defeituosa na sua equipe. Segundo, que se você insistir e começar a cobrar demais, a começar a insistir demais, ele vai cada vez produzir menos. Ele vai cada vez trabalhar mais insatisfeito. Talvez não seja a função adequada. Você está com uma ferramenta sendo utilizada em uma outra função. Digamos, por exemplo, chave de fenda é chave de fenda. Não adianta você arrumar uma faca e tentar utilizar como chave de fenda. Uma hora vai dar problema. Então, identifique a personalidade, o perfil daquele funcionário para que ele possa atender nas funções que a empresa precisa e da maneira que a empresa precisa. Transmitir a imagem que a empresa tem, entendeu? E não construir uma imagem negativa da sua empresa por uma cara feia, uma falta de educação ou talvez uma cara de revoltado porque você sempre está ofendendo, cobrando demais de alguém que não tem conserto, não tem porque não está trabalhando, não está atuando na área que lhe convém, ok? Então, essa é a primeira questão. A equipe de frente, a equipe que tem relação direta com o cliente,
ela tem que estar sim com um sorriso no rosto sempre, o atendimento tem que ser o melhor possível, eles têm que ser extremamente agradáveis, entendeu? A vestimenta deve ser sempre uma preocupação da empresa, eles devem estar bem vestidos, eles devem estar bem cuidados, entendeu? Tudo isso é importante. É a questão da aparência importante. Nós não estamos falando de beleza física, de padrões de beleza, não, de forma alguma, entendeu? Todas as pessoas são bonitas quando estão comportadas e portadas e preparadas para fazer uma determinada função, tá? Isso não é uma questão de padrão de beleza. Você sempre tem que preparar uma equipe, preparar as pessoas certas para os locais certos, entendeu? Para que você não tenha surpresas ou que você perca clientes e nunca fique sabendo o motivo. O motivo é alguém despreparado ou alguém que não tem a imagem adequada para aquela função e está exercendo a função de forma infeliz e todos estão perdendo, o cliente, o funcionário e a empresa. Tá bom, gente? Então essa questão importantíssima a respeito do funcionário tem que ser o mais perfeito possível para atender o cliente, tá bom? Agora, né, nós já falamos disso, nós já demos aquele puxão de orelha, funcionário tem sim que ser perfeito para aquela função, ele não pode ser mais ou menos, ele tem que ser o melhor possível, tá? E aí vem uma outra questão, nós já temos a equipe preparada, todo mundo trabalha muito bem, envolva a equipe. Vamos novamente citar uma pizzaria como exemplo, você tem um atendente que recebe os clientes ali na portaria, né? Você tem os garçons, né? Você tem o pizzaiolo, você tem também as pessoas da limpeza. Pense que tudo é um organismo só. Todos têm que falar a mesma língua. Reúna esses funcionários antes de abrir a pizzaria, antes de abrir a sua loja. Converse com eles. Faça com que eles pensem sempre em equipe. Evite trabalhar com campanhas onde você coloca disputas entre eles. Por exemplo, esse mês eu darei um prêmio de R$1.000 para aquele que vender mais. Olha, os desafios de funcionários, eles podem existir sim, mas procure fazer com que eles sejam pessoais. Desafios próprios, superação individual e não competição entre eles, coisas que geram atrito, que geram disputas entre eles. Evite isso, porque isso vai fazer com que aquele clima, né, disputado seja percebido pelo cliente. Tá bom? Então, trabalhe em equipe, monte uma equipe, faça com que eles conversem na mesma língua, combine tudo, faça com que eles, por exemplo, alguém foi atendido ali, conduziu o cliente até a mesa do restaurante, por exemplo, o outro já sabe dar continuidade, né, naquela conversa. Tudo isso é muito importante para que o seu cliente se sinta bem. Agora nós falamos que o seu funcionário tem que se sentir importante, ele tem que se sentir parte da equipe, ele não pode se sentir ali um empregado no mau sentido. Antigamente a gente dizia empregado, a pessoa se ofendia. De fato, eu acredito que até hoje esse termo não é muito bom, apesar de não ter nada demais, mas ficou estereotipado, não sei, entendeu? Mas ele tem que se sentir parte da equipe, um colaborador, né? Ele tem que se sentir um associado àquele negócio, entendeu? Então isso é muito importante. Agora, vamos falar a respeito do cliente. O cliente tem que se sentir importante também. Todo atendimento que ocorre, ele deve ocorrer de forma individualizada, entendeu? Não é atendendo um de forma diferente do outro, para que o cliente... eu já vi isso demais, isso é uma experiência até pessoal. Então, eu vou em um determinado restaurante e ali eu percebo que a proprietária poucas vezes sai do restaurante, sai das dependências internas para se dirigir até as mesas. E quando essa proprietária o faz, ela é muito seletiva. Ela geralmente escolhe pessoas de maior relevância na sociedade, fazendo com que os outros se sintam inferiores, entende? Por mais que muita gente não está nem aí com isso, não tem problema, normal, mas dar atenção excessiva a um cliente e de forma que deixe até o outro cliente desconfortável, não é uma boa coisa. Então, distribua a atenção tanto a equipe, tanto os gerentes, o pizzaiolo. A atenção tem que ser igual para todos e faça com que o seu cliente se sinta importante e não menosprezado, tá? Então, isso é muito importante para vocês guardarem nessa segunda aula. Valorize
a sua equipe. Se não tem condições de manter um funcionário ou outro, demita-o, mas não mantenha pessoas infelizes trabalhando. E segundo, faça o seu cliente se sentir importante. Se você o conhece, geralmente em cidades menores, você acaba conhecendo o cliente mesmo antes dele ir lá a primeira vez. Nas cidades maiores, você começa a observar que um cliente está indo outras vezes e você teve a liberdade de conversar com ele. Ótimo, perfeito, ótimo. Então você passa a conhecê-lo e aí você começa também a se envolver na vida dele, entendeu? Sem excessos, sem excessos. E aí, por exemplo, um belo dia, lembra da nossa primeira aula em que nós falamos de brindes, né? De você dar alguma coisa especial, surpreender o seu cliente? Então, se você conhece o seu cliente, sabe que ele está vindo do trabalho, por exemplo, e passou ali para lanchar, surpreenda qualquer dia. Olha, eu vou te dar esse chocolate aqui para você levar para sua filha. Ela come chocolate? Pode levar para ela, é um presente. Você já o conhece, você sabe que ele tem uma filha em casa, você sabe que está vindo do trabalho. Surpreenda-o de vez em quando presenteando alguém da família. Ele vai se sentir bem, ele vai se sentir valorizado. Ok, gente? Muito obrigado por mais essa aula que vocês proporcionam para a gente fazer essa transmissão dessa aula, tá? Sem vocês aí que estão nos seguindo, tudo isso não iria acontecer. Isso é um aprendizado para todos nós. Lembro a vocês que participem da seguinte maneira. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e comentem também as aulas. Podem comentar, podem fazer críticas, fiquem à vontade, ok? Tenham um ótimo dia ou uma ótima noite e até a aula número 3.